Olá, muito boa noite. Boa noite, Fabiana. Seja bem-vinda. Boa noite, Regis, Ju, Maíra, Tabita. Sejam todos bem-vindos. Pessoal aqui da fanpage do Facebook, boa noite também. Sejam todos bem-vindos. Hoje nós vamos dar início. Gente, vai me falando de onde vocês são, de onde vocês estão falando. Boa noite, Zu. Seja bem-vinda. Quem foi entrando aí, vai falando para mim de onde vocês estão falando, para eu ter noção de onde eu estou conseguindo alcançar aí as pessoas, para a gente estar falando um pouquinho desse processo com relação a emagrecer, a mentalidade. Logo, logo eu vou estar falando sobre exercício, que é uma das minhas áreas também. Para quem é novo aí no meu Instagram, aqui na fanpage no Facebook, eu sou personal trainer e sou coach de emagrecimento. Então, eu estou sempre trabalhando associada aí à atividade física, mudança de mentalidade, tá? Pessoal de Barueri, São Paulo, quem mais? Vai colocando aí para mim. Hoje nós vamos dar início a uma série de 3 lives. Rio Verde. Obrigada, viu, por vocês estarem aqui comigo. E essa sequência dessas 3 lives aconteceu porque o assunto é um assunto assim que muitas pessoas precisam superar ele, né? Tanto homens quanto mulheres, tá? E no mês de fevereiro, eu trabalhei aqui nas minhas lives com relação à ansiedade. E agora, nesse mês de março, eu vou estar falando sobre comportamento e mudança de hábito no emagrecimento. Boa noite, Poliana. Seja bem-vinda. Então, eu estou sempre trazendo assuntos que têm tudo a ver com emagrecimento para que vocês possam entender que são várias variáveis que devem ser trabalhadas, tá? E aí, nesse mês de março, a gente vai estar falando de comportamento e mudança de hábito. Então, algumas meninas, elas acabam sempre me perguntando, e me perguntaram nas lives da ansiedade, como que elas podiam mudar o comportamento delas, que por mais que elas quisessem, por mais que elas desejassem, elas tinham dificuldade. Às vezes até começavam, até iniciavam, mas acabavam parando, acabavam procrastinando, enfim. E com relação a esse mês de março, que eu vou estar trabalhando a mudança de o comportamento e os hábitos, eu quero deixar uma coisa muito importante para vocês. Então, a primeira, compartilhem, tá? Tem uma setinha aqui, pessoal da fanpage no Facebook, é só escrever o nome da pessoa, que aí vai aparecer para a pessoa. Aqui no meu Instagram, é só você mandar esse aviãozinho para a primeira pessoa que vier aí na sua cabeça. Por que disso? Porque no mês de fevereiro eu trabalhei a ansiedade nula. E as lives que eu tinha feito, elas estavam no ar lá no meu canal do YouTube. Porém, agora eu tirei, tá? Então agora não vai ter acesso. E depois que eu finalizei essas sequências de lives aí do Ansiedade Nula, eu fechei um programa da Ansiedade Nula com 2 sessões para estar trabalhando essa ansiedade que muitas pessoas vivem e sofrem e acaba descontando na comida e no emagrecimento, tá? Boa noite, Silvânia, seja bem-vinda. Márcia, seja bem-vinda. Ana Paula, todo mundo que foi entrando aí, seja muito bem-vindo, tá? Bom, e o que acontece? Então, nesse mês de março, eu também vou estar fazendo uma série, que é essa série de comportamento e mudança de hábitos. Então, eu preciso que vocês venham toda quinta-feira, às 21h01, para a gente estar fazendo essas lives e você não perder a sequência, tá bom? Para vocês estarem participando. E o que acontece? Eu vou também deixar essas lives disponíveis por pouco tempo, tá? Então, vamos supor que a pessoa que hoje perdeu, né? Ela vai ter acesso até o final do mês, porém, depois eu vou tirar essas lives do ar, ok? Então, é melhor assistir online, ao vivo, porque aí você pergunta, você já tira a dúvida e você já pratica o que eu estiver aplicando aqui e ensinando para vocês, tá bom? Bom,
que acontece muito? Eu preciso primeiro saber de vocês. Se vocês têm hábitos e comportamentos que vocês já tentaram mudar e não tiveram sucesso. Alguma de vocês já aconteceu isso? Responde aí para mim. Diz que sim ou não. Conseguiu mudar um comportamento, um hábito e foi fácil. Isso, então, tem muita gente aí falando que sim. É o perfil que eu sempre encontro mesmo, das pessoas terem dificuldade. Às vezes começam, mas não dão continuidade. E por causa disso, hoje, o primeiro assunto que eu vou estar tratando com vocês é sobre o autoconhecimento, tá? Porque o autoconhecimento tem tudo a ver com essas mudanças. Você precisa se conhecer, saber quem você é, o que você gosta, o que você pode estar usando, que você tenha a seu favor, tá bom? Para você estar aí fazendo essa mudança de comportamento e de hábito, tá? Muita gente entrando, todo mundo seja bem-vindo. Estou falando de comportamento e mudança de hábito. E estou explicando aqui para as meninas que eu vou fazer uma sequência nesse mês de março sobre esse assunto. E hoje a gente vai estar falando de autoconhecimento, porque o autoconhecimento tem tudo a ver com essa mudança de comportamento e, consequentemente, com a mudança de hábito, tá? Então, vamos começar? Tem muita gente aí de Rio Verde entrando. Ai, eu fico tão feliz, tô com uma saudade de vocês. Um beijo, viu? Bom, e o que acontece? Então, são muitas as decisões, né, que a gente precisa tá tomando, e tem muitas coisas que fazem a gente acabar tendo uma indecisão. E aí, quando você tem essa indecisão, você acaba gerando ansiedade e a insegurança acaba tomando conta da sua rotina. Isso é o padrão que a gente vê com relação ao comportamento de você tá sempre preocupado, com muita atividade, não conseguir fazer aquele planejamento e começar uma coisa e às vezes parar no meio do caminho porque já tem que dar prioridade para outra e aí correr. Então, assim, a primeira coisa que a gente sabe que todo mundo, todos os dias, tem que estar tomando decisões a cada momento. Sejam elas, independente da decisão, favorável ou não, mas você vai estar sempre tomando uma decisão. E com isso, a gente acaba causando sofrimento, né? E aí, a gente sente que isso daí, cada vez, o sofrimento, né? Quando você se sente nessa situação de sofrimento, você acaba dificultando ainda mais você se entender, você se conhecer e você se trabalhar, tá? E a gente sempre acha que quando a gente pode, às vezes, mudar algo exteriormente, tudo vai fluir. E aí que a gente se engana, porque às vezes a gente muda alguma coisa do lado de fora, que seja no ambiente, que seja com pessoas, né? Às vezes até com atitude, mas ela não se mantém. Porque, na verdade, a gente não se olha para dentro do que precisa ser trabalhado na gente interiormente, tá? Bom, e aí o que acontece? A gente tem sempre estratégias, né? Que a gente acaba usando e essas estratégias que a gente geralmente utiliza sem se autoconhecer, a gente acaba causando mais problema. E aí a gente acaba que mascara essa situação que você poderia mudar, né, com relação a seu comportamento, e aí você acaba limitando o seu conhecimento de si mesmo e não consegue dominar a sua mente, né, e ainda acaba se bloqueando cada vez mais interiormente, tá? E aí, que o autoconhecimento, ele existe para, assim, começar um processo mesmo de mudança de comportamento, tá?
A gente, vamos pensar assim, não adianta a gente ficar correndo atrás de emagrecer, do emagrecimento, se realmente, às vezes, não é aquilo que a gente deseja. Eu já encontrei várias pessoas nessa situação, né? Ah, eu quero emagrecer, eu quero ter um corpo magro, mas ela não está disposta a realmente mudar aquilo que ela precisa. Então, significa que ela não está se olhando para dentro do que realmente ela está precisando, tá? E aí, nessa hora é que eu falo que você acaba mascarando a situação. E não entra de cabeça, sem procrastinar e sem dificultar o processo para você, né? Porque o que eu vejo quando uma pessoa quer mudar seu comportamento ou seu hábito, ela, não, vou começar e vou estar no gás, e aí de repente ela vai e não consegue, e aquilo vai gerando um efeito nela assim, nossa, tudo que eu falo que eu vou começar nunca dá certo. E aí no final das contas ela acaba desistindo, né? E que nem eu falei para vocês, ela acaba sofrendo com essa situação. E aí eu quero fazer uma pergunta para vocês e me respondam aí, por favor, tá? Se vocês sabem quem é você? Essa é a pergunta. Quem é você? Quem sabe dizer quem é si mesmo? Levanta aí a mão para mim. Se conhece de verdade, verdadeiramente. Quando aparece um desafio, quando você planeja uma coisa e aquilo acaba acontecendo imprevistos e você não dá continuidade. Você sabe como você reage? É isso mesmo. Tem gente falando que sim, né? Que às vezes não sabe como vai reagir. A gente não é obrigado, tá? A saber sempre como a gente vai reagir, mas a gente tem que se autoconhecer para saber se a gente vai controlar aquilo ou não, se a gente vai usar a mente para te ajudar naquilo ou não, se a gente vai agir por impulso ou por um sentimento ou não. Tá em dúvida aí, Juliana? Ai, ai. Então, gente, é, quando a gente se conhece, só quando a gente se conhece verdadeiramente é que a gente consegue tomar atitudes corretas. E atitudes sem te prejudicar no processo que você esteja. Hoje eu estou falando de mudança de comportamento e mudança de hábitos com relação ao seu emagrecimento. Mas nada impede de você estar pensando com relação a qualquer área ou assunto da sua vida. Porque se você tem esse tipo de atitude de não se conhecer em relação ao emagrecimento, você pode ter certeza que nas outras áreas da sua vida não é diferente. A gente mantém o mesmo padrão, porque isso é um padrão cerebral mesmo, tá? Que já está ali pronto, já está no modo automático e a gente simplesmente faz sem perceber. E é nessa hora que eu falo que a gente tem que conhecer a gente para a gente entender aquele ponto ali que não está bacana e precisa ser mudado, tá? Se vocês tiverem perguntinhas quanto a isso daí, vai anotando para no final eu estar respondendo, tá bom? Aí, ó, tem gente falando que já está no processo de mudança de comportamento. E é um processo mesmo. Isso não acontece da noite pro dia, tá? Não adianta a gente ficar naquela onda de que, vai ser fácil mudar. Não, não, é um processo. E, para isso, você tem que se conhecer, tá? Bom, se você não souber a sua identidade, se você não souber quais são os seus valores, o que é de primordial importância na sua vida, isso vai acabar determinando um comportamento negativo, né? Ou positivo. Negativo se você não conhecer. E aí, a partir do momento que você consegue perceber, você consegue analisar ele e começar a mudar todas as vezes que vier algo parecido com aquilo ali, tá bom? Então, o processo de autoconhecimento, gente, ele é contínuo. Não para. Ele é constante, ele é contínuo,
tá? Você melhora hoje um comportamento, um hábito, daqui a pouco você se pega numa armadilha, e aí você melhora mais um pouquinho, você vai se moldando. Eu falo, gente, a gente está no mundo é para isso, é para evoluir, né? Então, assim, o autoconhecimento vai vir nesse sentido, de você não estar parada, estar sempre se olhando, sempre avaliando os seus sentimentos, que geram os seus comportamentos, e assim, analisando os seus pensamentos, que geram os seus sentimentos, que geram os seus comportamentos. É assim que funciona. E é nesse sistema que eu tô falando que também você consegue levar isso para o lado positivo, tá bom? E aí, gente, eu preparei para vocês 5 passos, tá? Então, anotem aí os 5 passos desse processo de autoconhecimento, tá? E aí, para você começar a avançar na mudança do seu comportamento. E ir para o comportamento ser definitivo no sentido de positivo. Porque a gente pode sempre estar melhorando, né? Às vezes eu melhoro hoje em um momento que aconteceu uma adversidade, dali a pouco ainda não está naquele... Acontece de eu falhar de novo, mas aí amanhã, já em 2 momentos, eu já consigo melhor. E é assim o processo de evolução, ele é contínuo, tá? Então, pega papel e caneta aí, que eu vou falar para vocês o primeiro passo, tá bom? O primeiro passo para vocês se autoconhecerem é vocês escrever sobre os sentimentos de vocês, tá? Gente, é muito importante vocês escreverem, vocês anotarem, porque é assim que o seu consciente... Então, isso faz parte do que eu quero falar mais para frente. Mas eu vou tentar resumir. A gente não é regido pelo nosso consciente. Do 100% em relação à nossa consciência, é dividido de subconsciente e consciente. Então, a gente, geralmente, é regido por 95% do subconsciente. E só 5% é pelo consciente. Então, quando você começa a colocar no papel sobre os seus sentimentos, você dá atenção para aquele sentimento que te traz desconforto, que às vezes vem camuflado, porque a gente faz muito isso, né? E você escreve, você de alguma forma consegue perceber melhor a situação e às vezes até pensar melhor sobre as decisões e não ser por impulso, que na verdade é automático para o cérebro. Por isso que eu estou falando que 95% dos nossos comportamentos vem do subconsciente. Já aquele padrão, já está acostumado com aquilo. E para você quebrar aquilo, você tem que colocar isso meio que consciente. O que está no automático, no subconsciente, tem que ficar consciente para você começar o processo de mudança, ok? O segundo passo aí é com relação a você conversar com alguém, tá? O conversar com alguém pode ser com um profissional, que seja um terapeuta, né? Que seja um psicólogo, enfim. Expor mesmo esse sentimento também que te causa desconforto, tá? É você tentar entender isso daí. Não significa que você tem que seguir a risco que o outro fala, não. Mas a partir do momento que você consegue colocar esse sentimento para fora, o processo de falar, ele vai concretizando os seus sentimentos, que às vezes antes era só abstrato, né? Eu não sei se vocês já vivenciaram isso, mas, por exemplo, vocês acharem que alguma coisa... algum sentimento de dor, sofrido, é algo muito grande, e aí quando você põe para fora, e às vezes troca ideia com outra pessoa, você vê que aquilo não é tão grande, não é um monstro tão perigoso do jeito que a gente criava. Então, do abstrato, a gente passa mais para o concreto, tá bom? O terceiro passo é você listar as suas qualidades e os seus defeitos, tá? Gente, e isso daí, autoconhecimento é isso daí, gente. É a gente assumir verdadeiramente quem a gente é.
E a partir do momento que você assume verdadeiramente quem você é, você pode tomar as decisões de que, isso é bacana, e essa sou eu, então vamos lá. Não, isso não é bacana, eu quero mudar isso, então vamos lá também. Entende? Então, você vai listar aí as suas qualidades e os seus defeitos. São atitudes dinâmicas que acabam oscilando. Vai depender do seu dia, e isso é normal, né? Vai ter dias que você vai estar apresentando muito mais suas qualidades e vai ter dia que você vai estar apresentando muito mais os seus defeitos. Isso é normal, né? Só que quando você consegue fazer isso, né, você consegue entender a sua personalidade, né, e se aceitar. E é que nem eu entro de novo. Não fica tão abstrato o quem é você e se torna uma coisa mais concreta. Você sabe quem é você, né? Isso é muito interessante porque tem muita gente que, por exemplo, vamos supor quando você recebe um elogio. Aí recebeu um elogio, aí você na hora você pensa, nossa, será que eu sou assim mesmo? Será que todas as pessoas me veem assim? Então, por isso, do autoconhecimento, você tem que ter certeza de quem você é e não saber de você através dos outros, tá? Depois que você listar as suas qualidades e defeitos, você vai pedir para as pessoas mais próximas, para as pessoas queridas, fazerem a mesma coisa. E não olhem o que elas vão listar de defeitos como algo pessoal. Olha esse exercício, gente, esse passo a passo, como uma forma de você ver o que você mostra para as pessoas, o que você demonstra para as pessoas, tá? E aí, depois que você fizer a sua lista de qualidades e defeitos e pegar a lista de pessoas, né, que você considera importante, você vai fazer um balanço aí, tá? Para ver como é que tá o quem é você. Se tá batendo com o que você enxerga de si, ok? Estão me entendendo até agora? Sim? Bacana, meninas e rapazes. Tem tantos rapazes aqui, eu tô tão feliz com isso. Significa que o emagrecimento não é só para mulheres. Eu sei que eu tenho programas direcionados para mulheres, mas eu tenho programas para homens também, tá bom? Então vamos para o quarto passo. Falei para vocês que são 5. O quarto passo é a coragem. Coragem. Vocês têm que, no processo de autoconhecimento, tem algo, né, que você precisa, que é a coragem, para você admitir. Então, quando você fizer lá o balanço de defeitos e qualidades, e você vai, com certeza, se as pessoas que você escolheu para fazer esse balanço com você, elas vão ser sinceras com você, né? Então, você tem que ter coragem para, mesmo se aquilo ali te incomoda, assumir. Porque a gente assumir só as coisas positivas, às vezes é fácil. Mas as negativas são muito mais desafiadoras. E aí é geralmente esse ponto que a gente precisa mudar com relação ao nosso comportamento. Tá? Então a gente tem que levar muito em conta essa coragem aí de você assumir quando não é bacana. E, bom, se você acha que é um comportamento, como é que eu vou te explicar com relação a essa coragem? Vamos supor que tem algo que alguém fala de você. Vamos supor que alguém fala assim pra mim, Denise é muito autoritária. A princípio, na hora que eu escutar isso, eu vou falar assim, nossa, será que eu sou autoritária mesmo? E aí você vai analisar. Pensa bem, Denise, você é autoritária? Você sempre é muito exigente? Você sempre cobra? Você fala de uma forma que não é uma pergunta, mas é um interrogatório? Você se impõe? Então aí você vai analisar. E aí, a partir do momento que eu tenho essa coragem de analisar e pensar bem, poxa vida, às vezes eu sou sim autoritária, tem determinados momentos. Então eu vou analisar qual é aquele momento que eu sou autoritária e que não cabe naquele momento ser assim, ok? Entendido com relação à coragem? Acho que meu exemplo ficou mais claro aí. E aí agora a gente vai para o quinto passo. O quinto passo é você
aceitar os seus sentimentos, abraçar os seus sentimentos, tá? Quando a gente nega os nossos sentimentos, a gente acaba reforçando conflitos, tá? E esses conflitos internos, eles acabam culminando em comportamentos ruins e que acabam não te favorecendo. E aí, por isso, você não consegue fazer a mudança do hábito. Eu não quero muito ser explícita, mas eu vou dar um exemplo. Eu escuto isso muito. Não gosto de arroz integral. Eu odeio comer arroz integral. E aí, será que é mesmo o arroz integral que é o problema? Será que não é um sentimento que você está gerando ali de não aceitar, fazer uma mudança do novo, de tentar o novo, de ficar um tempo no novo? E olha, eu vou falar uma coisa que é muito interessante. Tem um estudo que eu estava lendo que geralmente a mulher, quando ela é fumante, ela para de fumar no período que ela está gestante. E quando o bebê nasce, ela volta a fumar. Então, quando a gente pensa em abraçar os sentimentos, é nesse sentido aí. O sentimento da mulher, a partir do momento que ela vira mãe, é mãe. Não importa o tamanho do bebê na barriga dela. E ela sabe que se ela fumar, ela vai prejudicar o bebê. Mas a partir do momento que aquele ser maravilhoso, precioso que Deus deu de presente, não está mais podendo ser prejudicado, entre aspas, na cabeça dela, porque se ela for fumar na casa dela, o bebê vai virar um fumante passivo, né? Então, assim, ela acaba não abraçando o sentimento dela, piora aí esses conflitos internos, que ela utiliza o cigarro aí para abafar, acalmar, camuflar, e no final das contas, ela acaba mantendo o comportamento ruim, que é o hábito de fumar. Então, gente, eu estou dando exemplo de fumar, mas eu quero que vocês analisem o processo de cada um de vocês com relação ao emagrecimento, tá? Porque é assim, se você não se autoconhece, você acaba descontando tudo na comida e não consegue mudar, e não consegue emagrecer, e fica justificando, porque eu não gosto de academia, porque eu não gosto disso, porque eu não gosto... Entende? Então, vamos primeiro fazer esses 5 passos aí, essas tarefas aí, porque é através delas que vocês vão conseguir fazer esse início do processo aí, e até o final do mês de março, a gente vai estar fechando isso daí com chave de ouro, tá? O desafio da pessoa, ou a infelicidade no seu emagrecimento, acaba que representa a necessidade dela se conhecer, tá? E, claro, aproveitar principalmente o potencial da mente dela. Ela não pode esquecer que a mente dela transforma a vida dela. Tudo começa no pensamento. O pensamento gera um sentimento, o sentimento gera um comportamento, e o comportamento repetidas vezes forma o hábito. É isso, gente. Então, se autoconheçam para que vocês consigam mudar, reverter esse processo todo, tá? Quero saber se vocês gostaram da live de hoje. Se gostaram, manda coração aqui no Instagram, ou bate palminha. E se vocês gostaram aqui também na fanpage no Facebook, façam a mesma coisa. Manda aí um feedback para eu saber se vocês entenderam a live de hoje aí, tá bom? Se vocês tiverem alguma pergunta também, pode fazer agora, é o momento. Gente, eu sinto uma sede anormal. Bom, aproveitando aqui essa caixinha, eu abri uma caixinha de pergunta lá nos meus stories, bem no começo da semana, tá? E vieram algumas perguntas com relação a eu tô lendo os comentários aqui, esse tema que nós estamos abordando esse mês aí de março, tá? Então, a primeira pergunta que veio
Na verdade, a minha caixinha a pergunta foi, quais os comportamentos você gostaria de modificar ou mudar? Essa foi a pergunta, tá? E aí, uma das coisas colocaram assim, ó, quando eu não consigo cumprir algo planejado, me frustro. Tudo perde o sentido. Então, é o que eu falei. Quando a gente não se conhece, não conhece verdadeiramente aquilo ali que a gente quer, né? Imagina, gente, um rio. E o rio, vocês estão cansados de saber que ele tem obstáculos. Seja uma árvore que caiu no rio, seja uma pedra, né? O rio, ele, por mais que ele tenha esse obstáculo, ele segue o fluxo dele. A água, no máximo, desvia, mas segue. Então, com relação ao comportamento, né, é a mesma coisa. Quando você coloca para você, se propõe a fazer algo, e aí no primeiro desafio, aquilo ali te para, é a mesma coisa. Você está deixando, você está colocando a culpa no desafio, no obstáculo, e feito que você sabe que isso vai conhecer. E quando você entra em qualquer processo de emagrecimento e se autoconhece, você já sabe que isso vai vir na sua mente e você vai burlar isso daí e falar, não, hoje não deu certo, beleza, amanhã eu mando brasa. Que é o que eu falo muito para as minhas coaches quando elas fazem o processo de coaching comigo, né? Vamos supor que elas furaram a dieta. Se amanhã ela retoma de novo, ok, esse é que é o importante. É você continuar focado naquilo ali que você quer. Porque os desafios, os obstáculos, as pedras vão aparecer, tá bom? Então, não deixa que esses imprevistos façam você, tudo que você deixou para trás, se perder. Porque é isso que você está fazendo. A partir do momento que você planeja algo que não dá certo, e aí? Aí até ali, perdeu tudo o sentido, aí o que você teve de esforço, o que você fez de tentativa, não tem mais sentido, não tem valor. Então, isso, para sua mente, o que ela encara? Poxa vida, fiz sacrifício, estou me esforçando, e agora desistir? Então, toda vez vai ser assim, entende? Outra perguntinha que veio com relação a modificar e mudar. Dormir mais cedo. Gente, existem protocolos aí para isso, né? Tem gente que coloca alarme, mas assim, o que a gente tem visto muito, muito em estudos é você não manter o celular ligado, você não fazer uma atividade física muito próxima de dormir e nem comer muito próximo de dormir. São três coisas que a gente sabe que fisiologicamente ativam alguns hormônios e neurotransmissores que podem te prejudicar. E existem estratégias para isso daí também, né? Que seja uma música, que seja ler um livro, né? Então, coisas que façam você acalmar para você conseguir dormir mais cedo. E, claro, se propor para isso, né? Não adianta nada você falar, não, eu preciso dormir mais cedo, e às vezes coloco o relógio para despertar, não, 10h30, eu já tenho que me organizar para ir para minha cama, para 11 horas eu estar deitada. E aí deixar outras coisas passarem na frente, quando você vê, virou meia-noite, 1h da manhã, e você não deitou, né? Então, se organizar. Se autoconhecer para se organizar nisso daí. Outra pergunta foi: não consigo ser constante nos exercícios. Sempre começo e acabo parando. Como modificar isso e mudar? Gente, é constância. A gente tem que ter constância naquilo que a gente se propõe, tá? E vai ter dias, sim. Lembrem do Rio. Vai ter dias que você vai ter desafio, vai ter dias que vai ser difícil, vai ter dias que, principalmente as mamães aí que não vai ter dormido direito, vai ter dias que a semana vai ser super puxada, cansativa psicologicamente, emocionalmente. Não justifica, tá? Eu, por exemplo, acho que foi semana passada, aconteceu isso, foi mesmo. Foi semana passada que eu fiz um bate-volta em Rio Verde? Não, foi essa semana que eu fiz um bate-volta em Rio Verde. Fui e voltei.
no mesmo dia. Então, eu não consegui treinar naquele dia. Então, já coloquei na cabeça, ok, não treinei na segunda, mas sábado eu tô lá firme. Pronto, e tá tudo bem. Isso não vai gerar um estresse em mim, tá bom? Então, para você ser constante no exercício, não tem outra forma. Você tem que fazer, tá? Agora, o que eu dou de dica? Vamos supor que, ai, Denise, eu sempre deixo para depois do trabalho, e aí eu já tô cansada, e aí já tenho os filhos. Então, não deixe para depois, faz cedo. Faz no horário de almoço. Não sei. Se organiza, tá? Exercício, saúde, gente, é prioridade. Não deixe para depois. Se você ficar doente, como é que você vai trabalhar? Como é que você vai cuidar dos seus filhos? Como é que você vai cuidar das suas coisas? Então, atividade física é saúde. Encara dessa forma. Não olhe atividade física como algo para você ficar bonita de corpo, gostosa. Não. Atividade física é saúde. Atividade física é para você estar bem. Atividade física é para você dormir melhor. Atividade física é para você ativar tudo que é hormônio, tudo que é neurotransmissor, que é positivo. Pense assim, tá? Muda essa mentalidade que não gosta de exercício. Não existe, tá? O seu corpo precisa, você precisa. Seu emagrecimento precisa, tá? Outra pergunta. Seguir uma dieta até o fim é muito difícil para mim. O que fazer? Olha, eu sei que existem várias nutricionistas que são só maravilhosas. E quando a pessoa tem essa dificuldade, ela arruma estratégias. Que seja o jejum intermitente, que seja começar a fazer mudanças alimentares sutis, para você não sofrer tanto no seu processo de emagrecimento. E outra, não olha, a partir do momento, Denise, personal, quem for, eu quero mudar meu corpo, eu não aceito mais viver assim, eu não aceito mais ficar dessa forma, eu não quero ficar doente. Ok, não aceita mais? Então você não está fazendo dieta. Você está mudando o seu estilo de vida. Você está mudando a sua alimentação. Você está partindo para uma alimentação saudável. Ok? É outra coisa que você tem que mudar a chavinha aí. Tá bom? Bom, essas foram as perguntinhas da minha caixa. Se tiver mais perguntinhas aí, também depois eu anoto e falo com vocês nas lives. Primeiro recadinho que eu tenho para vocês. Se você ainda não entrou lá no meu canal do Telegram, corre no link da minha bio para você estar lá e eu estar compartilhando conteúdo exclusivo com vocês, tá bom? Segundo recadinho. Assim como o Ansiedade Nula, que foi em fevereiro, esse mês, que é a série dos padrões de comportamento e hábitos, e a mudança de hábito, eu também vou fazer de uma maneira muito específica, tá? É por isso que no dia 2 de abril, eu vou estar abrindo uma Masterclass, isso mesmo, tá? Muito poderosa, trabalhando uma estratégia que eu aplico dentro do coaching para essa mudança de comportamento e eliminar hábitos ruins e comportamentos ruins, ok? Então, do mesmo jeito que eu trabalhei durante o mês de fevereiro, ansiedade nula, e no final, para fechar com chave de ouro, eu fiz uma ferramenta, eu vou fazer da mesma forma com relação ao comportamento, padrões de comportamento e mudança de hábitos, tá bom? Bom, essa Masterclass, por que eu resolvi fazer? Porque tem muitas seguidoras aqui no meu Instagram, e claro, aqui na minha fanpage no Facebook, que elas acabam, que gostariam de fazer o meu processo de coaching, mas elas não têm condição financeira para estar fazendo o processo de coaching, tá? E o que acontece? O meu processo, né, o meu programa de coaching, ele tem o valor de R$ 1.997. E são 10 sessões nesse valor. Ou seja, cada sessão sai R$ 199,70. Cada sessão no processo. Então, para fechar o processo todo. E aí, para não ficar pesado, e, por exemplo, Denise, eu identifiquei
dentro do emagrecimento tem vários desafios, várias situações que impedem a pessoa de emagrecer. Então, se a pessoa identificou que foi a ansiedade dela, apliquei lá uma ferramenta de ansiedade. Agora, estou trabalhando comportamentos e mudanças de hábitos. É esse meu problema. Eu não consigo mudar meu comportamento e nem meus hábitos. Vai ter no final do mês aí uma ferramenta que eu vou estar aplicando. Então, eu estou fazendo isso tudo para facilitar para quem não consegue pagar o programa inteiro, ok? Tá? E como que vai funcionar para estar participando? Eu vou abrir 3 lotes dessa Masterclass nesse mês de abril, tá? Cada lote vai ter um valor. Ai, que susto. Pensei que tinha caído aqui. E cada lote vai ter um valor. Então, para você estar garantindo a sua vaga, né? E tá aí mudando esses maus hábitos que você tem na sua vida, o ideal é você pegar o primeiro lote, que é o mais barato. Cada lote vai ter o seu valor. Então, o primeiro lote vai estar saindo no valor de R$67. Somente isso. Gente, R$67 que vocês podem pagar no cartão ou no boleto bancário. No cartão, dá para até dividir em 12 vezes, tá? E, bom, isso que eu estou fazendo hoje, esse primeiro lote, ele vai ficar ativo só até quinta-feira, ao meio-dia. Depois, a gente já vai passar pro segundo lote, tá bom? E aí, o valor final para participar da sessão de coaching, que vai ser com relação a esse comportamento e mudança de hábito, então ele vai chegar no valor final de R$197, que é o valor da minha sessão, ok? O valor da sessão dentro do programa completo de coaching. Tudo bem? Então, amanhã eu vou estar colocando o link. Já quem quiser já vai garantir sua vaga já nesse primeiro lote, que está saindo por R$67, é só clicar lá na minha bio, que eu vou estar colocando lá, ou nos stories. Eu vou estar explicando isso também nos stories, porque aí as pessoas conseguem assistir ainda essa minha live, que vai ficar no Instagram salva por 24 horas e aqui na fanpage no Facebook, e vai ficar salva aí até o processo desse mês de abril, de março acabar, porque depois eu vou tirar do ar, tá? Então, eu vou estar esperando vocês na próxima live, na quinta-feira, nesse mesmo horário, às 21h01, tá bom? A gente vai estar entrando aqui online, para eu estar continuando esse processo aqui. Hoje a gente falou de autoconhecimento, e na próxima live eu vou estar falando aí, durante os meus stories, eu vou explicar qual que vai ser o próximo passo. Tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado da minha live, porque é um assunto que tem tudo a ver com emagrecimento e tem muita gente que sofre e não consegue mudar o comportamento e o hábito, tá bom? Então, beijo, obrigada a cada um que esteve presente comigo. Fiquem com Deus e tchau, tchau.